Zazá do Futuro, bem-vinda. Você foi a primeira pessoa a entrar na nossa sala. Liana Faria, nossa produtora querida. Obrigado por participar dessa live hoje. Dolly Cam também, que bom, tá todo mundo entrando, bem-vindo todos. Gal, mais uma vez, a Gal que fez uma doação generosa na última live, tá aqui de novo. Se quiser repetir o gesto, Gal, fique à vontade. Gabi Cabral, Carmen Mi também, nossa outra produtora desse projeto. Lia Pelosi e Fernandinha, já está aí, Fernanda Pelosi, uma das nossas convidadas de hoje. Bem-vindos a mais um Teatro na Madrugada. Esse projeto faz parte da campanha Levante Dulcina, que é uma campanha organizada pela Fundação Brasileira de Teatro para mobilizar e sensibilizar a população de Brasília e do Brasil para as dificuldades que a Faculdade Dulcina vem enfrentando, sobretudo agora, por causa da pandemia. Aliás, muitas instituições educacionais vêm enfrentando o mesmo problema de evasão escolar e, em função disso, perdem totalmente o fôlego financeiro. E essa campanha serve justamente para isso, para que você possa ajudar a faculdade nesse momento. A Faculdade Dulcina é uma faculdade voltada essencialmente para as artes cênicas. Por isso deve merecer o nosso olhar diferenciado. Bom, essa campanha, antes de começar o nosso bate-papo, é uma campanha que você pode se engajar, você pode ajudar de alguma maneira. A primeira delas é divulgando essa campanha nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. A outra forma de você ajudar é oferecendo os seus serviços profissionais voluntariamente, né? Você pode oferecer a sua mão de obra voluntária. Se você é pintor, se você é escultor, se você é marceneiro, se você é eletricista, se você é desenhista gráfico, se você é cinegrafista, se você é fotógrafo, bibliotecário, enfim. Você pode ajudar a Fundação Brasileira de Teatro de alguma maneira. O prédio onde ela funciona, onde ela está instalada, precisa de reparos, por isso qualquer tipo de serviço nesse sentido será muito bem-vindo. Gélia entrando, Israel, Kiko, bacana. Vão chegando, gente. Bem-vindos. A outra forma de você também ajudar nessa campanha, eu vou até colocar aqui para vocês entenderem. Uma forma também de você ajudar diretamente é fazendo o seu depósito bancário diretamente na conta da faculdade. Aí está os dados bancários. Se você quiser, olha, pode anotar e fazer o seu singelo depósito. A sua doação pode ser de R$1, de R$2, de R$3, de R$10, de R$100, de R$1.000. Ontem recebemos uma generosa contribuição que, enfim, nos felicitou muito. Em falar em felicidade, hoje, minha gente, eu estou aqui com um copo de vinho na mão, que é para celebrar Dionísio, o deus do entusiasmo, porque precisamos ter entusiasmo nesse momento para enfrentar essa campanha. Um gole para vocês e para Dionísio. Outra forma de ajudar também, você pode oferecer oficinas livres ou então se inscrever nas oficinas livres que estão sendo ofertadas pela Faculdade Dulcina. Você pode também oferecer material de limpeza, material de higiene, material de construção, né? Tintas, pincéis, enfim. Pode fornecer inclusive cestas básicas. Os funcionários da Faculdade Dulcina vão receber com o maior prazer. Tá certo? Bom, para quem não me conhece, eu sou André Amaro. Sou ator e diretor formado pela Faculdade Dulcina de Moraes, lá nos idos de 1980, me formei em 85, me formei pelas mãos da própria Dulcina. Isso já faz o quê? Uns 35 anos.
E nesse período todo tenho orgulho de dizer que nunca parei de fazer teatro. Até montei, num determinado momento da minha vida, um teatro próprio, aqui onde eu moro, no bairro Sudoeste. Esse teatro era um teatro de bolso de 30 lugares, permaneceu durante 10 anos. Depois também, por conta de algumas dificuldades, tive que entregar a sala, mas mantive a minha fé, né? Eu acho que a gente tem que celebrar hoje também a fé, porque Dulcina tinha muita fé, era uma mulher determinada, perseverante, e ela dizia, eu creio. Então, se você crê também, você pode ajudar. Ajude a nossa campanha Levante Dulcina. E por falar em Dulcina, e antes de chamar os nossos convidados de hoje, eu vou ler aqui um trecho de uma fala dela na biografia que o Sérgio Viotti escreveu. Fala sobre personalidade em cena. Você sabe o que é ter personalidade? É ficar absolutamente imóvel em um palco cheio de outros atores, absolutamente imóvel. E saber que o teatro inteiro está com os olhos fixos em você. Isso é personalidade. Eu sei que sou exuberante em cena. Eu acrescentaria que é uma exuberância magnética que produz vibrações. Fala-se muito de pessoas que são maiores do que a vida. Uma forma delicada de dizer, exageradas, sem dúvida. Mas no palco, é preciso ser maior do que a vida. O palco não é lugar de cópias carbono da realidade. É onde as coisas se transformam, onde adquirem outra vida. A verdade é que se eu tivesse de subir ao palco e fazer e ser exatamente o que eu faço aqui, então é melhor não subir ao palco. E o público que quer me ver maior do que a vida. Essa é Dulcina de Moraes. Precisamos manter o sonho dessa mulher que pensou o teatro dessa forma. Bom, e por falar em personalidade em cena, eu vou chamar hoje aqui duas personalidades, dois atores maravilhosos de um talento exponencial. O primeiro é o Marcelo Sabac, ator, diretor, dramaturgo, roteirista, músico. Marcelo formou comigo em 1985. Nessa foto aí vocês podem ver uma cena de Pigmaleoa. É uma peça de Milo Fernandes que nós encenamos na faculdade. Em cena também está Preto Rezende, que também vai estar conosco aqui na próxima live, na quinta-feira que vem. Marcelo, enfim, tem um currículo de mais de 35 espetáculos, já foi indicado muitas vezes a prêmios, participou de 9 novelas, já participou de séries, de filmes, não mora mais em Brasília, mora no Rio de Janeiro, de onde ele vai estar falando conosco. Essa outra foto aí, olha só, eu, Marcelo Sabac, Sônia Baioc e Tetê Sobreira, atores que se formaram lá na Faculdade Dulcina em 1985. Bom, então, vou chamar Marcelo Sabac. Deixa eu ver se ele está por aí. Para a gente começar logo esse papo. Marcelo Sabac. Mais. Chegue mais. E aí, meu querido? Que bonito. Eu tenho Tudo que bom? contar uma história antes de começar a conversar com o Marcelo. As pessoas nos confundiam na faculdade. Chegava É para mim e verdade. dizia, Marcelo, eu falei, não, eu sou o André. Chegava para o Marcelo e dizia, André, não, eu sou o Marcelo. É verdade. Nós somos bem diferentes, né? A única coisa que nos une, acho que é um pouco a beleza, né? Isso desde a juventude remota. Tudo bom, meu querido? Nossa, eu adorei ver essas fotos que você colocou aí. Boas lembranças. Pois é. Fase boa, né? Maravilhosa, maravilhosa. Muito bom.
na Marcelo, nossa faculdade. Diga, meu querido. você, depois que você se formou, Hum. por quanto tempo em Brasília antes de ir para o Rio? Olha, eu acho que eu fui quase embora. A gente se formou em 85, não é? Isso. Eu vim para o Rio em 80, no final de 86, passei uma temporada aqui grandinha, passei tipo, sei lá, talvez uns 6 meses, 7 meses. Aí não segurei a onda, porque, né? Novo, duro, capenga. Aí voltei para Brasília. Fiquei aí mais um ano, foi quando eu fiz Quatro Mulheres, inclusive com a Fernanda, que vai aparecer daqui a pouco. E aí foi no ano de 87, no final de 87 eu vim embora de vez. Foi quando eu vim de vez para o Rio de Janeiro, e atualmente eu moro aqui já há 30 anos, né? Atualmente eu moro aqui em São Paulo também, né? Ah, sim. Porque eu Era moro aqui em porque São você... Paulo, mas a minha casa, a residência maior é aqui no Rio mesmo. E conta aí, como é que foi a sua experiência no Dulcina, Marcelo? O que Ah, você levou rapaz, para o Rio ou para São Paulo? Da menino, fa... muita coisa, né? Muita coisa. Eu acho que o do Sina foi de uma importância enorme. O principal delas é se apaixonar pela profissão, né? Pelo fazer teatro, pelo atuar, pelo escrever histórias. Essa paixão toda se deu início no Lucina. Porque eu entrei no Lucina para fazer artes plásticas. Não sei se você lembra disso. E, curiosamente, eu fui parar no curso de artes cênicas, porque eu não cheguei a fazer o vestibular de artes cênicas. Isso foi engraçado. Porque a gente foi fazer uma peça chamada... Foi um Garcia Lorca, e agora começa a memória aqui do velho, deixa eu me lembrar. Bodas A de Casa de Sangue? Bernarda Alba. Fernanda Alba. Casa de Bernarda Alba. E eu fazia parte do coro. E aí, uma hora ficou, precisava de uma fala pequenininha, e aí a Dulcina pediu para o Fernando, que era o coreógrafo da época, pedir para alguém do coro assim falar, e aí ele me apontou por acaso, e eu falei, me lembro dessa frase até hoje, que eu falava, desce moreninha, choveu orvalhos, amanhã fria. Aí a Dulcina me chamou num canto e perguntou se eu não queria fazer parte da turma de teatro, da segunda turma, que seria ou terceira, não sei, a gente entrou lá pela segunda, terceira turma, né? E eu falei, não, mas eu Terceiro. fiz vestibular para artes plásticas. E ela falou, não, agora você faz teatro, porque a faculdade é minha. Eu fiz, eu gostei de ver. E aí foi quando eu entrei na faculdade, efetivamente, passei para o curso e me formei nas duas coisas simultaneamente, em licenciatura e bacharelado. Foi quando a gente se conheceu e eu passei para as turmas de teatro. Mas Olha, o agora Preto eu vou te contar uma coisa engraçada, porque eu efetivamente não fiz o vestibular escrito, assim, eu só transferi de uma turma para outra, saí de artes plásticas e entrei no teatro. Depois acabei me formando nas duas coisas, não sei como, mas eu me formei em licenciatura e me formei. Acho que no meio do caminho eu resolvi licenciatura em artes cênicas mesmo. Saí de artes plásticas, passei para artes cênicas e no meio do caminho eu falei, melhor garantir uma carreirinha pelo menos de professor. Aí eu fiz a licenciatura. E aí me formei. E depois de formado, a gente também já fazia teatro em Brasília, com o Ricardo Torres, com Fernando Vilar, com outras pessoas. E aí, quando chegou, quando a gente se formou, eu falei, bom, eu quero fazer novos voos, né? E aí vim embora para o Rio de Janeiro. E aí nunca mais voltei. Pois é, nós trabalhamos muito na faculdade juntos, mas fora não, né? Só trabalhamos juntos Não, você como músico, como compositor, na verdade. é Fizemos um, verdade. Fizemos, foi um não músico. chegamos a estrear, fizemos uma peça, Tisto, né, que a gente não chegou a estrear, não foi? Você fez Olha, parte? verdade, Lembra? verdade, me esqueci desse detalhe, que aliás foi a minha peça de estreia. Exatamente, que ninguém estreou, né? Lembra que fecharam a porta no dia do teatro? No Perdão. dia da estreia, fecharam o teatro, a gente não estreou. Ah, isso a gente tem que contar, né? Esses dias mesmo eu estava conversando com a Sheila Aragão, que é diretora dessa peça infantil, Tisto, o Menino Isso, Verde, baseado no livro do francês Maurice Druon, e ela fez exatamente. uma adaptação, e no dia da estreia, que seria lá na Martins Pena, não é, Marcelo? Ela Foi. recebe uma notificação da SBAT do Rio dizendo: não, vocês não podem apresentar aí porque um grupo do Rio está fazendo também a peça aqui, tem os direitos de alcance nacional. Então, o Gente, eu me pessoal do lembro disso. teatro não tinha como permitir o uso da sala.
para a gente estrear. Fechar É, as luzes e a gente não tinha nem como entrar no teatro. Fizemos a peça lá fora, uma lá vez. fora, lá no foyer. Me Estranho. lembro bem desse dia. Que coisa, né? Que É, coisa, me lembro bem desse dia. Me lembro também, inclusive, que depois eu fiz uma peça aí chamada Quatro Mulheres, você lembra? E lembro. ainda estávamos na época da censura. Lembra que a gente fazia peça para censura, que na Claro. véspera via o censor, a gente fez Ecarte Cruel, você fez? Com o Fiz, é claro. Ricardo? Fiz. Exatamente, nós fizemos juntos essa peça. Ah, E então aí tem fizemos essa coisa da o que eu censura. imaginava. Hã? Trabalhamos mais do que eu imaginava. Mais do que você imaginava, tá vendo? Trabalhamos em duas peças. Uma É. não estreou, mas trabalhamos, ensaiamos, fizemos tudo. Ai, Mulheres mas era muita uma peça saudade disso. maravilhosa, Marcelo. Você colocou em cena a história de quatro grandes atrizes hollywoodianas, né? Conta um pouco Isso. da história pra gente, porque isso foi um Quatro Mulheres foi minha estreia na dramaturgia, né, André? Efetivamente, assim, de escrever um espetáculo adulto. Eu tinha feito alguns infantis, assim, mas foi minha estreia. E aí eu falava da psique humana, na verdade, era a história do psique de quatro. Como eu gostava muito desse universo dos musicais, parará, parará, eu li muito a biografia das quatro e imaginei uma história, o que teria em comum entre as quatro. E todas elas tinham uma questão de problemas emocionais muito característicos. Elas tomavam remédio, algumas delas foram internadas, ou a mãe, ou a irmã. Então, tinham questões psicológicas muito significativas. E aí eu criei essa história de uma ligação das quatro mulheres naquele universo ali quando elas queriam virar estrelas e coisa e tal. E no final, o spoiler da peça, que ela, na verdade era uma mulher que estava internada, né? Que tinha aquele psique das quatro mulheres, que eram das quatro divas, que ela considerava as mulheres fatais de uma época e coisa e tal. Então foi meu primeiro atrevimento na dramaturgia. Lá quando a gente terminou, um pouquinho depois que a gente terminou da faculdade, e aí, pronto, peguei gosto pela coisa. De lá para cá sim. eu comecei a escrever bastante teatro, aí a minha carreira foi foi não é, né? Porque eu não morri ainda, estou aqui. Mas assim, a minha carreira sempre foi muito mesclada. Muitos anos eu atuei e dirigi no teatro, depois atuei na televisão e dirigi na televisão. Depois eu fiquei um tempo cansado um pouco de atuar no teatro, porque isso me tomava um tempo enorme, porque quando você entra em produções muito grandes, assim, elas ficam 2 anos em cartaz. Eu fiz muitos musicais também. Musical é um gênero muito cansativo, efetivamente. E aí quando você entra no mercado de Sim. televisão e de cinema, ele lhe absorve muito. Você passa a não ter estrutura física mesmo para musical, porque musical era assim, 2 sessões quinta, 2 sábado, aquela maluquice, né? E você não tem vida. E aí um dia eu falei, bom, eu acho que eu vou ter que aposentar uma dessas minhas funções. E aí eu me mergulhei mais na questão do roteiro, do roteiro ou de teatro. E aos poucos eu fui me afastando um pouco do teatro, não por falta de amor ao teatro, mas por falta de tempo. Comecei a ser abduzido pela televisão, no sentido, né, profissional da palavra, assim, de você ter que trabalhar efetivamente 12 horas por dia, 14 horas por dia. E aí depois o cinema, e aí pronto, eu morro de saudade de fazer teatro, mas por falta de tempo, efetivamente, assim, eu não consigo desenvolver nada. Já não faço teatro há alguns 10 anos, mas por muitos anos eu dirigi aqui no Rio. Dirigi e escrevi menos para teatro, eu tive algumas peças, mas dirigi bastante. E é a paixão de Mas, sempre, o teatro é o início e o final de tudo, né? Eu tenho uma paixão enorme e Lucina, para mim, é uma referência inesquecível. Inesquecível. o que ela te ensinou que ficou aí no na sua identidade como artista? Lucina, primeiro, olha, Lucina nos ensinou muita coisa. Primeiro, o respeito, né, ao teatro. Segundo, o respeito à dramaturgia. Terceiro, eu me lembro muito, a primeira vez que a gente foi subir em cena,
alguma coisa que a gente foi fazer. Eu acho que nós fizemos a margem da... 3 peças, ó, André, me lembrei de outra, a margem da vida que a gente fez. Lembra com a Docina? Sim, verdade. É, Imagina. tá vendo? Eu me lembro que a gente foi entrar em cena, ela perguntou se eu estava nervoso. Eu falei, tô muito nervoso. Aí ela falou, no dia que você não estiver nervoso é porque você não é mais um artista. Então a Dulcina, ela tinha uma característica muito peculiar dela, de amor absoluto ao fato de pisar no palco, né? De estar naquele templo e de respeitar aquilo como um sagrado mesmo, né? Como um sacerdócio. E aí muito cedo eu aprendi, me apeguei nessa realidade que eu estou sendo. É claro que depois a questão financeira e o dinheiro, a gente, né, sai da faculdade com muitos sonhos na cabeça e de ordem prática a gente se debate, mas a essência do que foi ensinado por Dulcina, até hoje eu tenho um projeto que eu adoraria fazer, mas eu nunca consegui fazer, que é uma Qual biografia é? da Dulcina, um masterclass dela, sabe? E aí, mas eu nunca fiz, porque é um país sem memória, né, André? É um país sem memória. E aí a Dulcina nunca foi um projeto que eu tenha conseguido vender. Porque eu falo, quem foi Dulcina? Quem foi Dulcina? Ah, o público não se interessa. Aí tem essa parte do mercado que é muito chata, né? Claro. Então, mas eu Aqui, tinha muita vontade de fazer isso no teatro. Quase foi feito com a Marília Pêra, mas a Marília Pêra também faleceu. em, E aqui em aí não Brasília, foi. Teixeira, que é uma cineasta, que passou também pela Faculdade do Cine, fez um documentário belíssimo ano passado no Festival Brasília, um documentário do Cine. Ela, inclusive, faço logo, vai estar conversando numa live da E travou tarde aqui um pouquinho, não ouvi. com a Anissete Bruno e com a Sueli Franco, que Ah, é? foram duas Jura? pessoas que deram belíssimos depoimentos. Travou? Voltou? Não estou ouvindo. Estamos sem áudio, não estou ouvindo. Aê! Entrou? Agora chegou. Deu problema aí no som? Agora estamos bem? Pois é, essa coisa do Instagram. O Instagram já deveria ter desenvolvido uma super tecnologia, né, nesse momento. É verdade, é verdade. Acho que são muitas lives, né? Acho Muitas. que descarregou demais, assim, porque nessa quarentena todo mundo resolveu fazer live e aí é uma loucura. Eu vivo entrando em live errada, André. Eu entro no Instagram, eu faço, entro na live de alguém, ah, meu Deus do céu. Marcelo, você também sempre primou muito pela comédia. Dulcina adorava as comédias, né? Ela dizia, eu Adorava. comédia, porque eu adoro ver o público feliz, né? É, E é você verdade. também enveredou um pouco por esse lado. Seus roteiros, as suas peças, né, tiveram sempre uma tônica cômica, né? É verdade. Me conta um pouco essa preferência pela comédia, como é que ela surgiu? Era Olha, na, índole, ver- uma... na verdade é um pouco do que eu sou na vida, né? Aham, Então, assim, já foi é natural, o meu facilitador sempre foi mais para o humor. Profissionalmente, eu fui para o humor, independente da minha vontade. Tentei fazer novela, um Chapeuzinho sério, coisa e tal, mas eu acho que na coxinha o povo ria da minha cara e eu passei para palhaçada. E aí, e na coisa de escrever, eu nunca gostei do humor, quer dizer, algumas vezes eu tive que fazer porque eu estava ali no processo, tinha que fazer, mas eu nunca gostei de programas de humor, tipo o programa que é só engraçado. Eu sempre gostei da dramaturgia que tem humor, né? Mas que sim. também tem emoção, que tem a perda, que tem a dramaturgia ali no seu balanço. E sempre busquei um pouco de lúdico, de, de poético, que é uma questão que eu também acho que a vida é um pouco assim, dos textos que eu tenho mais autonomia. Porque quando você entra profissionalmente, efetivamente, no mercado de trabalho, nem sempre você tem autonomia absoluta sobre ele, né? Você às vezes tem um trabalho sob demanda, e aí você vai de acordo ali com a demanda que estão lhe pedindo, que estão lhe oferecendo, principalmente quando você trabalha com TV, né? Então você passa de um programa para outro que tem uma linguagem completamente diversa uma da outra. E aí, mas isso
Isso é muito bom para um roteirista, isso é muito bom para quem quer escrever, porque é um exercício que a gente aprende no tapa, né? Ainda mais de uma época que, quando eu comecei a televisão mesmo, a gente gravava muito em cima da hora, tudo não tinha um tempo de produção como se tem hoje. Então era uma coisa, era um trabalho que chegava a ser, às vezes, 18 horas, 20, muito desgastante, principalmente os de novela, né? Uhum. Então, mas como exercício, agora, você vê que foi muito bom. Mas na época é bem desesperador, bem desesperador. Mas é bom, a gente acaba desenvolvendo uma técnica de escrever com certa velocidade, né, digamos assim. Mas quando você Sim. faz trabalhos mais autorais, aí você pode, naturalmente, jogar mais a sua verve de escritor ali, do que você acha que seja mais pertinente com o trabalho que você quer desenvolver. E como é que você desenvolve personagens seus roteiros para televisão ou para cinema? Onde é que você busca essa inspiração? Em amigos que, enfim, enfrentam situações cômicas, em situações cômicas que você viveu, ou você se inspira em outros personagens da própria dramaturgia? Como é que é? Como é que é Acho, feita é, acho que é um misto de essa, tudo, essa né? Eu acho que tessitura dramática, é um dramatúrgica? misto de tudo, André. Eu acho que, primeiro, você não pode deixar de viver. Eu até brincava isso, tem alguns autores de televisão que ficavam tão na redoma. Você fala, como é que você vai escrever sobre alguém popular se você não pega o metrô, não anda de ônibus, não vai para um bar, não vai para um boteco, não vai para Você tem que viver, né? Efetivamente, a vida é a sua maior matéria-prima. Junto com isso, os livros, que sempre nos ajudam muito, e os filmes são sempre referência, né? Cinema sempre é a grande referência para tudo, e a dramaturgia como um todo é a grande referência. Então, é claro que muita coisa te inspira, você puxa uma ideia, um fio, né? Um personagem que você assiste no filme ali, que você vê no seriado aqui, parará, parará, e vai desenvolvendo, porque é muito difícil você inovar. Você pode inovar entre aspas, no sentido de você colocar a sua tessitura ali, a sua característica como roteirista dentro de um texto, ou como diretor, ou como ator, enfim, independente da sua função no projeto. Mas, efetivamente, o inovador da coisa, uma linguagem inovadora, eu acho que ela aparece de 30 em 30 anos, né? Porque as coisas vão se repetindo efetivamente em diferentes formatos. Né? Se a gente pegar Shakespeare e ler Shakespeare inteiro, você vai ver que tudo foi feito em cima disso. Ele já tinha falado sobre tudo. A gente só mudou os formatos. É geralmente dentro do produtor, não é um cinema autoral, tipo festival de cinema e coisa e tal, que eu tive poucas oportunidades de fazer. Então, existe uma espécie de matemática dentro desse. E que você tem que inovar dentro dessa matemática. Então, é uma profissão que depende muito mais, como diz o ditado, da inspiração, da transpiração do que a inspiração. A inspiração vem da sua observação na vida. Falar, se eu contasse uma história sobre isso, sobre isso, sobre isso. E aí, quando às vezes desce de uma vez, e às vezes você fica lá, ó, um ano ralando, e não sai nada, e não escreve nada, não consegue vender projeto nenhum. Mas antes da gente continuar, deixa eu fazer outra publicidade aqui. A Hum. Aurea está aqui, a Aureliza é uma atriz de Brasília e também vai fazer umas lives de 7 a 27 de julho, todas às 9 horas da noite, com atrizes ou artistas do teatro brasiliense. Mulheres, né? Atrizes. Então, um espaço dedicado aí para celebrar também as grandes Ah, que atrizes. legal. Eu queria saber o seguinte, Marcelo, se você tem alguma lembrança de uma situação cômica na faculdade. Na faculdade? É, Caramba. Gente, a gente ria muito. Agora eu tenho que me lembrar que situação que foi engraçada. O que será isso, gente? força a Deixa eu me memória. lembrar. Não, eu me lembro de. Agora eu não me lembrar qual foi a peça. Que a Solange. Estávamos todos, algum exercício, alguma coisa. Não sei se foi uma peça, foi exercício, não me lembro. Mas. O que foi que a gente fez, que a gente ficou em cartaz? Eu acho. Não me lembro mais. Não vou me lembrar mais. Mas eu me lembro que tinha um objeto de cena que a gente tinha que passar para o outro. Você lembra disso? E aí a gente encheu de pedra esse objeto.
objeto, passava para Dora Weiner, que passava para não sei quem, e a pessoa, pessoa pegava no meio do texto, a caixa estava mais pesada, e a gente tinha que segurar a onda com aquela. Isso eu me lembro bem, que a gente ficava tendo acesso de rios na coxia, tendo que segurar a onda com essa bobagem que a gente fazia no último dia da peça. A gente só fazia isso no último dia de peça. Agora eu não me lembro qual foi a peça. Mas essa imagem de carregar uma mala com pedra que cada vez ficava mais pesada, eu tenho na minha cabeça até hoje. E eu acho que Me travou de travou novo. aqui, eu tô travando. Vou beber um uísque enquanto você volta. Estou travando aí. Voltou? Maravilha. Eu tenho um comentário. Marcelo era um quindim de iaiá. Oi? Marcelo era um quindim de iaiá. Nossa! Quem comentou? Mas exatamente, isso era no final, a gente tinha esse hábito, a Dulcina odiava, no final da peça, aliás, no final da temporada, último dia de apresentação, A gente a fazia gente, horror. era tradição do teatro, entendeu? Sabotar o outro colega. Sabotar o coleguinha. Eu me lembro. Botava pedra na cadeira onde o ator ia sentar, botava pedra dentro dos objetos que os atores carregavam. Coisa impressionante. Sumia com os sapatos dos atores. É isso. Dava um desespero na hora de entrar em cena horrível. Porque era o último dia, não tinha mais o que fazer, né? Você podia tomar o esporro que fosse. Aí eu me lembro muito É. dessa história da pedra, que a gente botou em uma mala junto com a Solange. A gente botou uma mala cheia de pedra e a pessoa tinha que carregar aquilo em cena e a gente com medo da Dulcina ter que pegar aquilo. Mas a gente fazia muito isso. Coisa de garoto Olha, mesmo, né? Moretson fez essa peça, né? 4 mulheres. A Moretson? Fez, ela tá aí? Tá Olha aí. lá, bonitinha. Beijo, meu amor, Marcelo. Beijo, Carminha. Quanto tempo que eu não vejo? Pois Gente, é. quanta gente querida aqui. Agora que eu tô vendo aqui, ó. Tô passando. Marcelo, Diga, eu vou continuar a live com os nossos outros convidados. com Eu certeza. você nos dissesse por que que a faculdade foi importante e por que que é importante a formação do ator por meio de uma escola como a Faculdade do Sina. Olha, eu acho importante em vários aspectos. Primeiro, porque reúne pessoas com o mesmo interesse e, naturalmente, com a mesma busca, o que é fundamental. Então, de você já faz ali sua tribo, né? E segundo, conhecer o passado, conhecer a nossa história, conhecer o que já foi feito, para a gente ter a pretensão de tentar fazer alguma coisa nova. Tanto no sentido artístico, quanto no sentido pessoal, como na expressão artística. Eu acho que a faculdade é muito, muito interessante, muito importante para isso, sabe, André? Eu acho muito importante a gente conhecer a nossa história, conhecer a história do Brasil, saber da nossa cultura, saber da nossa formação, o que nos formou como nós somos hoje, né? E uma faculdade de teatro, uma faculdade de artes, ela é fundamental para isso, para a gente entender quem somos e a praia que estamos vivendo, ainda mais nesse momento que estamos agora, que infelizmente estamos fazendo cultura, que isso vai fazer parte da nossa cultura. Essa história horrorosa que estamos vivendo atualmente vai fazer parte da nossa cultura. E é importante que esse momento seja documentado e seja estudado pelas próximas gerações, sabe? Para saber da Sim. importância disso. Então, acho que a faculdade é muito. A faculdade, eu sempre indico para todo mundo que quer ser artista, quer ser ator, eu falei, vai para a faculdade, que aí você vai ter os mesmos interesses e a própria vida vai te desescalar disso, se você não tiver isso no sangue, se não for na sua alma, se você só tiver o sonho de brilhar, sem ralar, né? Verdade. E se não for um sacerdócio isso dentro de você, é absolutamente um ato verdadeiro de amor, você não vai chegar a lugar nenhum. Em nenhum aspecto da vida, né? E nas artes, a mesma coisa. Marcelo, a Dulcina, quando entrou na nossa sala de Ah, aula pela primeira vez, ela não disse nada. Ela olhou nos olhos de cada um de nós e fez a seguinte pergunta: que você quer fazer teatro?
Você se lembra o que deu? Não me lembro, André. Até Se porque eu tenho você essa não se história ativa. lembra, se ela fizesse essa pergunta hoje, Ah, por que que eu faço? É porque está travando. Por que que eu faço teatro? Ah, porque eu não sim, sei, eu não sei se eu não sei se eu saberia viver sem fazendo outra coisa, né? Eu nunca me permiti fazer outra coisa. Então, acho que dividir minha vida com as outras vidas sempre foi a minha função no mundo. Não sei se eu fiz bem, se eu fiz mal, mas é o que eu fiz, é o que eu só sei fazer isso. Então, eu acho que eu responderia isso para a Dulcina, né? Por que que você quer fazer teatro? Eu falei, porque eu não sei fazer outra coisa. Em qualquer área. muito feliz, porque foi o que ela fez, né? Ela não Foi o sabia que fazer. ela fez. Exatamente. Seremos resistentes, continuaremos fazendo, né? Isso mesmo. É isso Fica mesmo. com a gente, fica com a gente. Fico, Chamar uma fico. surpresa. Agora eu vou chamar uma surpresa, é a surpresa da live. Antes de chamar a Fernanda Pelosi, que já foi, né, amplamente divulgado, eu vou chamar uma pessoa de surpresa. Espero que você curta essa presença. Ele vai dar o ar da graça aqui. Depois a gente chama a Fernanda Pelosi. Vocês que estão aí, por favor, fiquem aí. Já, Tá já. bom. Marcelo, obrigado pela sua participação. Fica aí com a gente. Fico aí, querido. Beijo, obrigado pelo convite, adorei. Para o seu talento, para o seu teatro, para a sua televisão, para o seu cinema, para a sua dramaturgia, para a sua música. Você tem composto? Obrigado. Olha, eu estou até voltando a compor agora. Não compunha há muito tempo, mas agora estou voltando a compor, porque eu estou estreando minha primeira direção no cinema, direção e de um roteiro meu, estou me sentindo o Woody Allen, fazendo tudo. E aí eu vou fazer a música, provavelmente, alguns pedaços, trechozinhos. Travou de novo, mas eu acho que você me escutou. Beijo de Marcelo Rezende, Marcelo Moreno entrou. Um beijo, querido. Fica com Deus. Fiquem com a Beijo, gente. querido. Eu adorei.